Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para meditarmos sobre a Bíblia. E parabéns, aniversariantes. Que Jesus te abençoe e ter muitos anos de vida. E que Deus te abençoe em toda a sua vida, qual seja o seu problema, às vezes de saúde, às vezes familiar, às vezes financeiro, qualquer que seja. Não se esqueça que Deus vai escutar as suas orações e vai fazer um milagre. E é bom deixarmos claro que Deus é fiel. Que Deus consola os corações daqueles que estão sofrendo ou perderam algum parente, ou estão passando por algum problema sério. Quero agradecer as pessoas que têm escutado as pregações. De vez em quando eu encontro alguém e diz: estou escutando a sua pregação. Isso é uma motivação para a gente continuar. E não se esqueça de ter um hábito de leitura da Bíblia e de oração. Hoje eu escutei uma homilia e o sacerdote dizia exatamente isso. A gente não perdeu o fogo, a paixão pelas coisas de Deus em oração e leitura da Bíblia e serviço, né, ministerial, de visitar as pessoas e tudo. Às vezes vão ficando muito frios, né, e muito relacionados. Jesus te abençoe. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma missão que Jesus mandou aos 12 apóstolos para irem, né, fazerem milagres, expulsar demônio e até os mais e pregar as boas novas do reino de Deus, mas não deveria os estrangeiros, né, gentios, nem os samaritanos. Vamos ver se a gente entende um pouco isso. Tá bom? Lê o texto para nós. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Mateus 10, de 1 a 8. Nossa, eu não pus embaixo. Tá bom. Jesus manda os 12 discípulos irem anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, ou o Evangelho, né? O Evangelho quer dizer boas novas, o reino de Deus, e a todo Israel, mas não deveria anunciar aos estrangeiros e aos samaritanos. Porque Jesus deu esta ordem, sendo que ele mesmo anunciou o reino de Deus à mulher samaritana e aos samaritanos no Evangelho de João, capítulo 4. Está lembrado, né, da mulher samaritana? Ele pregou o Evangelho para ela, falou que ele era o Messias. E ele agora dá a ordem que não é para ir. No Velho Testamento, o profeta Elias faz um milagre do azeite e farinha não acabar a uma viúva de Sarepta, que é Sidom, estrangeiro. Então vai ver no Velho Testamento, né, Elias aqui com a viúva de Sarepta, de Sidom, que é Sidom. Nós vamos ver também Deus mandando o Jonas pregar em Nínive, capital da Síria. A gente vai ver que Deus agiu com os estrangeiros também, tanto no Velho Testamento. Mas é bom deixarmos claro que o próprio Jesus não deu explicação para esta ordem. Então ele não explicou por quê. Se ele explicasse era mais fácil. Né? Agora a gente vai, né? Mas vamos fazer um estudo abrangendo toda a Bíblia para entendermos por que os discípulos não deveriam ir aos gentios e aos samaritanos naquela ocasião. Então vamos fazer um estudo aqui, né? A gente estuda, lê, mas sempre não deixa de ser estudo, né? Que Deus nos abençoe, que a gente seja o mais exato possível e não muda o que está na Bíblia. Eu sempre procuro, cada tema que eu faço, eu ponho uma referência bíblica para não fugir da Bíblia.
O tema é: a salvação é para todos os que creem. Vamos falar junto? A salvação é para todos os que creem. Jesus manda os 12 discípulos em uma missão em que deveria expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e pregar a seguinte mensagem: o reino de Deus está próximo. Quer dizer, está próximo de Jesus morrer, ressuscitar e a salvação ser para o mundo todo, inclusive para o judeu. Tudo sem cobrar nada, não deviam cobrar nada, mas somente aos judeus. Mas não era para ir ao samaritano ou ir aos gentios, o mesmo que estrangeiros, ou aos estrangeiros. Né? Essa é a ordem que ele deu. Vamos falar um pouco dos judeus. Diz assim a Bíblia: sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então, está lá em Êxodo 19, 5 e 6. Então, já desde em Êxodo, que é um que está dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, já está dizendo que seria uma nação sacerdotal. Deus deu esse privilégio a ele, toda a Bíblia vai dizer isso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer isso muito. Hebreus vai dizer isso, em Hebreus. Então, que eles eram uma nação sacerdotal, primeiro foi dado a eles. Não podemos negar esse privilégio que eles tiveram. O próprio Jesus confirma a mulher samaritana. Lê o segundo versículo, por favor. Agora, pois, o segundo ou o primeiro? O segundo. O segundo? Vós adorais. Vós adorais os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Bom, então, em João 4, 22, Jesus já está dizendo para a mulher samaritana que nós referamos que a salvação vem dos judeus, que eles não sabiam que estavam adorando. Nós vamos falar sobre os samaritanos, você vai entender um pouco eles, né? O samaritano, meio judeu, meio estrangeiro. Quem era o samaritano? Então, nós vamos fazer um estudo rápido, lógico, sobre os samaritanos. A cidade de Samaria e região ficava em Israel mesmo. Então, nós samaritanos, Samaria ficava em Israel. No centro de toda a nação, ficava entre a Judéia e a Galiléia, mas ficava no Reino do Norte, 60 quilômetros do norte de Jerusalém. A princípio habitava Efraim e meia tribo de Manassés. Para ir de uma região a outra era necessário passar por Samaria. Então vamos observar, se a gente olhar o mapa de Israel no tempo de Jesus, você tinha lá em cima a Galiléia, onde Jesus nasceu, Nazaré. Embaixo era a Judéia, onde estava Jerusalém. No meio, logo que você saía de Jerusalém, você encontrava os samaritanos, onde ficava na tribo de Efraim e Manassés. Pega, hoje a internet facilita, você pega mapa das tribos de Israel, você vai ver a tribo de Efraim e Manassés, está ali próximo. É onde está ali que os primeiros cultos pagãos que teve foram em Betel. Betel está naquela região, bem beirando de Jerusalém. Então, eu ficava bem no meio. 60 quilômetros de Jerusalém, pouca coisa 60 quilômetros. Antigos inimigos, vamos entender como começou essa inimizade. Antes de Davi ser rei e unificar a nação, o reino do norte apoiava a família de Saul. Então, desde Davi, a família do norte apoiava, que é o de cima, apoiava a família de Saul, não apoiava Davi, que é o reino do sul, né? Davi foi aclamado rei no sul. Foi em... Deixa eu lembrar a cidade. Não lembro agora. Hebrom. O reino do norte separa do sul. Lembra que a gente estudou isso recente? O rei Roboão e o rei Jeroboão. O rei Jeroboão faz em Betel um lugar de adoração. Desagrada Judá. Então, nós vamos ver que aí quando houve aquela separação do reino do norte, lembra? Roboão ficou com o sul, Judá, e Jeroboão com o norte. O que Jeroboão fez? Ele fez adoração, templo em Betel.
próximo ali de Jerusalém, mas na região do norte, para separar de Israel. Israel já viu eles com os outros olhos, separou as tribos do outro rei, mas a adoração é em Israel. Já começou aí. Os assírios invadem o norte de Israel em 722. Isso vai estar na Bíblia, isso. Não está a data, mas foi 722, não está 724, varia de autor. Tomam Samaria e deportam os seus habitantes para a Síria, e trouxe estrangeiro para Samaria. Então, o que os assírios fizeram? Eles invadem, né? Eles invadem o norte, com as 10 tribos do norte. Então, ali em Samaria, aproximadamente, ele faz isso. Ele pega os samaritanos, que eram judeus, e manda para a Síria, e traz gente de fora para Samaria, principalmente para Samaria, mas para todo o norte, mas principalmente para lá. Então, ficou uma mistura, né? Uma miscigenação, ou mestiçagem, mistura de raças, povos e etnias. Então, já bagunçou. Aí já não ficou o judeu puro. O judeu puro já desviava demais do caminho de Deus. Imagina com o estrangeiro que não tinha noção. E se nós formos ver a história na Bíblia, eu não pus a referência aqui, eles vão para lá, começam a cultuar outros deuses e são castigados, aí mandam alguém que entende de judaísmo para explicar a eles como funcionavam as coisas, para Deus não castigar. Aí ficou essa mistura. Quando o Reino do Sul, aí eu vou explicar uma coisa aqui. Eu não pus a data aqui, mas por incrível que pareça, eu sei demais. Em 586 a.C., o Reino do Sul é invadido pelos babilônios, está lembrado? Eles vão para a Babilônia, fica 70 anos lá. Daniel vai profetizar na Babilônia. Jeremias é o que profetiza antes da Babilônia tomar. E quando eles voltam, né, e o governo que Medo-Persa, que permite eles voltar, que toma a Babilônia e permite eles voltar, se não me engano o nome é Ciro, memória aqui, posso errar. Então o que acontece? Ele permite Israel voltar e reconstituir o muro de Jerusalém. Jerusalém é cercada por muro. O que os samaritanos fazem? Eles fazem de tudo para atrapalhar. Tudo que você pensar que pode fazer, ele fazia. Desmotivar o povo, mandar carta para o rei, mandar proibir eles fazerem. Então, aí já começou a inimizade ainda terrível mais. E os judeus não queriam a ajuda deles, e eles contrariados. Na verdade, eles não queriam ajudar. Eles queriam atrapalhar. Aí tem outro episódio ainda. No reinado de Alexandre o Grande, que foi mais ou menos... Mais ou menos não. O reinado dele foi isso, que ele morreu novo. Em 356 e 323 a.C., parece que, se não me engano, que eu não anotei, morreu com 36 anos, se não estiver enganado. Ele tinha lá um militar lá subordinado a ele, governador da Judéia lá do governo dele, que eles invadiram Israel. Então, ele permitiu construir um templo no Monte Gerizim. Quando a mulher samaritana diz assim, nós devemos adorar aqui ou em Jerusalém, ela está referindo ao Monte Gerizim. Porque eram 2 lugares de adoração no Reino do Norte, que não é Jerusalém. Betel e Gerizim. Então Gerizim foi na época, 325 anos depois de Cristo, no governo, né, de Alexandre o Grande, né, no domínio dele. Aí já aumentou a inimizade. Estrangeiro, mestiço e adoração, aí que não foi para Israel mesmo. Aumenta a inimizade. Os líderes judaicos chamam Jesus de samaritano. Tem demônio e é samaritano. Chamar alguém de samaritano para o judeu é a mesma coisa chamar isso aqui não vale nada. Isso aí é desprezível. E Jesus vai usar muita coisa referindo a algumas parábolas, referindo ao samaritano como fosse bom. A parábola do bom samaritano, isso para um judeu era um escândalo. Como um samaritano pode ser bom? E ele vai fazer outra parábola, que havia o quê? Um samaritano e um fariseu, se eu não me engano é fariseu, orando. E a oração do samaritano era sincera. Aí é mais, por eles eles tinham motivo de sobra para detestar Jesus. Não é que Jesus pegava firme com eles mesmo. Então, nós vamos ver que no Velho Testamento já dizia que os gentios, entendeu?
que os gentios receberiam, no Velho Testamento, receberia a mensagem, não ficaria só na mão do judeu. Dá uma vez em Isaías, diz assim: eu farei a justiça de tornar uma luz para os povos, e a minha lei vai guiar as nações. Ele está falando de bem-aventurança para os povos. Então, o judeu ortodoxo, né, tem um nome lá, eu não lembro, o ortodoxo, o ultra-ortodoxo, ele só apega aos 5 livros da Bíblia. Ele não apega muito aos profetas e salmos, porque vai dizer que a salvação também é para os outros povos, e eles não admitem isso. Então, fala assim, os profetas e os livros proféticos, salmos, é assim que eles vão falar para você. Tenha muito cuidado com esse pessoal. Tem muita igreja que você não sabe se é cristã ou se é judaica. Então, ele vai dizer isso porque ele crê que a salvação é só para o judeu. Em breve eu governarei todas as nações. As ilhas esperarão em mim para ver o meu poder. Então, em breve eu governarei todas as nações. Ele estava falando de quê? De Jesus Cristo, que era judeu, que a salvação vem do judeu, porque Jesus era da família de Davi, da onde havia o Messias mesmo. Isso está em Isaías 51, 4 e 5. Então Jesus diz dos gentios na parábola dos avicultores maus. Jesus vai dizer o seguinte, que é o que a gente viu o vídeo aqui, dos avicultores ou agricultores maus. Ele vai dizer, lê o 4º versículo. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mateus 21, 43. Então Jesus diz que eles apossaram da vinha como se apossaram da bênção de Deus e não quiseram distribuir com ninguém. Mataram todo mundo, inclusive mataram os profetas e mataram o próprio filho, que é Jesus. E ele diz assim, né, que ele será dado a uma nação que deu seus frutos, né? Vai ser tirado deles o reino de Deus. O próprio Jesus vai dizer isso. Agora, Jesus vai dizer assim, eu faço a pergunta, quando deveriam os discípulos sair aos gentios e samaritanos, ou aos estrangeiros? Quando é? Outra coisa que ele vai falar, quando é, mas também não dá explicação. Mas a gente sabe, pelo decorrer da Bíblia, que a gente vai estudando, vai descobrir. Por exemplo, lê o 5º versículo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. Em breve vos envio a promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? Vamos embora, vocês têm que saber isso aí. Em breve vos envio a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo, gente. Jesus é a promessa, está lá no Velho Testamento. Todos os Espíritos terá todo mundo e seus filhos profetizarão. Não é? Então, essa promessa do Pai está em Atos 2, de 1 a 3, que é a descida do Espírito Santo em tempos de Pentecostes. Então, mas Jesus também não explica por que eles deveriam esperar a descida do Espírito Santo. E ele diz assim, não saiam de Jerusalém até acontecer isso. Não saiam. Vocês têm que ir aos gentios. Tudo bem, mas não vão até o Espírito Santo descer. E nós sabemos que o Espírito Santo é que nos capacita. Por exemplo, Jesus, antes dele orar 40 dias e 40 noites, ele foi batizado por João e desceu sobre ele em forma de uma pomba. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí, depois que ele foi levado pelo Espírito Santo a jejuar, e começou o seu ministério. O primeiro milagre numa festa de casamento. Então, o próprio Jesus recebeu o Espírito Santo. É um mistério, porque ele é Deus também. O Espírito Santo é Deus. E ele recebeu o Espírito Santo, aí que ele começou o seu ministério. O ministério dos discípulos tinha que começar com a ação do Espírito Santo. Um outro mistério, eles expulsaram demônios, eles fizeram um milagre, mas não tinha descido definitivo ainda. Então a gente crê que foi temporário. A Bíblia também não vai entrar nesse detalhe. Não entra em detalhe de tudo. Por isso que tem que estar lendo toda, estudando, senão...
eu falo isso, senão você vai entrar em contradição. Qual a ordem de Jesus? Lê o 6º versículo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então o que Jesus diz? Vai para o mundo inteiro, né? Fazei nações, pregai sobre o evangelho, falar das boas novas do reino e evangelize as pessoas. Não é isso? E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. E para o mundo inteiro. Isso aí está no finalzinho de Mateus 28, 19. Essa é a última ordem que eles dão. Mas eles deviam fazer isso depois que eles, o quê? Tivessem recebido o Espírito Santo. Diz assim, sobre Jesus, eu vou ler aqui. Eu vou ler porque é longo. Porque a Escritura diz... Todo aquele que nele crer não será confundido. O que a Bíblia diz? Estou lendo a Bíblia aqui, é um versículo. Está lá em Romanos 10. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Diz o quê? Todo aquele, não falou se é branco, se é preto, se é amarelo, se é baixo, se é gordo, ou se é judeu, ou se é brasileiro, ou se é do outro país. Todo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. O que ele, quando ele põe grego, quer dizer assim? Não há diferença entre judeu e estrangeiro. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos falar junto? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já acabou essa obediência à lei. Nós não seguimos a lei em forma de mandamento, mas em si, sobre a ação do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, não mais por um conjunto de regras. Apóstolo Paulo vai falar bem isso em Romanos. Eu vou te dar uma dica para você entender assim, o cerne. Lê Romanos 8. Romanos capítulo 8, ele vai dar, é um capítulo só, mas ele dá uma boa abrangência assim, sobre a lei e a graça. Lê a conclusão, por favor. Jesus pediu para os 12 discípulos que não anunciassem que o reino de Deus estava próximo aos estrangeiros e samaritanos, porque o tempo dos estrangeiros ainda não havia chegado e também deveriam esperar a descida do Espírito Santo. Amém. Eu pus um não aí mais forte para salientar. Não anunciar o reino de Deus, o reino de Deus, né? Não anunciar que o reino de Deus está próximo aos estrangeiros. Então, o tempo dos gentios ainda não era chegado. Muitos autores vão falar isso. Né? E que eu devia esperar o Espírito Santo para ser capacitado. Então não foi uma discriminação que Jesus fez ao não mandar os 12, a princípio, aos estrangeiros samaritanos que eram mestiços. Né? Não foi. Foi a questão de ordem, não era chegado ainda o tempo. Né? É como se tivesse uma fila e falasse assim, eu vou atender primeiro as crianças, depois as mulheres, depois os adultos. Aí o adulto vai falar, vai estar discriminando. Não, é questão de ordem. Não era chegado o tempo dele. Conseguimos entender assim, né? Aprofundadamente demais, só com o tempo estudando. Mais ou menos é isso mesmo. Mais ou menos não, é isso aí. Eu vou falar a oração, vocês falam junto comigo. Pai de todos nós. Pai de todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque judeus e estrangeiros. Porque judeus e estrangeiros. São salvos pela fé em Jesus. São salvos pela fé em Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que sou salvo pela fé em Jesus Cristo, mesmo não sendo judeu e não seguir a lei de Moisés. O começo da igreja é muito bom observar. Os judeus convertidos, eles achavam que para a pessoa ser discípulo de Jesus, ele tinha que se tornar judeu, tinha que circuncidar e guardar tudo. O apóstolo Paulo vai fazer essa divisão, não é nem o próprio Jesus.
A gente for ler as cartas de Paulo, era um grande conflito, né? Que tinha isso. Então, eu creio que eu sou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. É uma pergunta que a gente faz a gente mesmo. Quero orar por você. Põe o seu pedido na presença de Deus, o que você precisa receber. Que Jesus vai te atender. Feche os seus olhos, junto com nós aqui. Que Deus é maior. Se está precisando de um milagre, qual for a área, Ele vai te atender. Porque todos aqueles que pedirem a Deus, Ele escuta. Deus é bom, é misericórdia. Deus não poupou sequer o seu próprio Filho, não fará muitas coisas por nós, fará sim. Maior é Deus. Vai te consolar e resolver todos os seus problemas. Amém? Oremos. Senhor Deus, querido Pai, ponha na Tua presença todas as vidas, Senhor. Senhor, Tu sabe qual é o problema de cada um, Jesus. Ô Senhor, se é financeiro, se é de saúde, se é de familiar, se é alguma limitação física, qual seja o Senhor, se é um consolo que a pessoa está precisando, eu quero te agradecer, porque o Senhor vai atender todas as orações. Venha ao encontro de cada coração, Jesus. Responde as orações, as angústias e o sofrimento de cada um, porque Tu és o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível. Quero pôr tudo na Tua presença, Senhor, e agradecer em nome do Teu Filho Jesus, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém. Amém.